A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 29. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Bom, Zim. O que quer dizer deserto de Zim? Seria um deserto de terra baixa. Cádiz, já vimos, santo, sagrado. E Miriam morreu e ali foi sepultada. Então a gente pensa, ó, na terra baixa, no sagrado. Miriam era uma mulher de Deus. Ela protegeu Moisés, ela garantiu a vida de Moisés. A gente estudou e viu que ela era mais velha. Ela era profetisa. Ela teve aquela crítica, né, contra Moisés e ficou leprosa. Mas ela cantava, ela tocava, ela era uma bênção. E ela era da tribo de Levi. E ela morreu. Miriam é o nome hebraico para Maria. O nome grego Maria tem o mesmo significado do nome hebraico Miriam. Elevada, exaltada, princesa. Então, a princesa morreu e ali foi sepultada. 2. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. Começou, né? Tava demorando, né? Contra Moisés e contra Arão. O povo se revolta contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui. Nós e os nossos animais, eles estão perguntando, né? Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então, sim, deserto é um lugar horrível, né? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado e pelo diabo. Quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida, a gente diz: estamos no deserto, estamos num período, num lugar árido, né? Estamos sendo provados, testados, está difícil, é um deserto. Não tem água no deserto, né? E aí, além de não ter água, não tinha cereais, não tinha figos, não tinha vinhas, não tinha romãs, não tinha aquilo que eles tinham uma memória, né? Aquilo que eles tinham saudade. Mas isso tudo poderia ser resolvido de que forma? Que eu tenho dito para vocês: oração, honra, respeito, autoridade aos ungidos de Deus, aos separados, aos sacerdotes, àqueles que Deus colocou com autoridade sobre as nossas vidas. Mas eles não oravam, eles não clamavam ao Senhor, eles não pediam, eles se voltavam contra Moisés e contra Arão. E é muito triste a gente estudar essa história e se perceber fazendo o mesmo. Olhar para a nossa vida e pensar assim: por que eu não fui orar? Por que eu não me humilhei na presença de Deus? Por que eu não contei para Deus o que estava me doendo, me machucando, me faltando, me entristecendo? Por que eu preferi abrir minha boca para reclamar, para criticar, para lamuriar, para me queixar?
quando eu poderia ter ido pro secreto e ter orado? Por que que tu ora? Porque tu tem fé. Por que tu ora? Porque tu fala com teu pai. O que que é orar? É chegar pro teu amor, pro teu amado, pro teu Senhor, pro teu Salvador, pro teu Deus, pro teu Criador, para aquele que tem uma amizade, uma intimidade, um relacionamento contigo e contar para ele: Senhor, aqui não tem água. Senhor, eu tô com sede. Senhor, eu queria cereais, mas não tem. Eu queria figos. Eu queria vinhas, romãs, mas não tem. O Deus deles é o ventre. Lembra quando Paulo fala sobre isso? A gente está entendendo, a gente compreende do ponto de vista humano. Eles estavam com fome. A gente viu, eles estavam com sede. Era uma monotonia, né? Era uma privação, era difícil. Mas isso é humano. O que não é humano é a murmuração. Porque a murmuração é uma escolha tanto quanto a oração. Eu escolho orar, significa eu escolho colocar a minha fé em prática. Eu escolho falar com Deus porque eu tenho fé que Ele vai resolver. A murmuração não. A murmuração é eu tô com raiva, eu tô frustrada, tô revoltada, eu tô sem paciência. A murmuração é uma expressão natural. E eu já tenho dito para vocês, são demônios que nos influenciam, é uma tentação murmurar, é um pecado murmurar. E é algo que ofende a Deus, porque tu tá pagando o bem que Deus te dá com o mal. Tu tá murmurando, tu tá te queixando, tu tá reclamando, tu tá te fazendo de vítima. E muitas vezes tu tá mentindo, porque tu tá exagerando. Então, eu quero que vocês entendam quão grave é murmurar. E eu tenho falado isso para vocês. E este capítulo especialmente já temos alguns vídeos no canal, porque ele é um capítulo muito forte, muito sério. E quando estudamos o personagem bíblico Moisés, que nós temos uma playlist sobre os personagens bíblicos, e um dos personagens é Moisés, esse capítulo é muito importante. Então a murmuração, ela passa de pai para filho, de marido para esposa, de patrão para funcionário, sabe? Tu começa a viver num ambiente murmurador quando tu vê tu tá murmurando. Tô dando exemplos, né? Mas tipo assim, tu tá no teu local de trabalho e todo mundo se queixa, todo mundo murmura, tu sai de lá murmurando. Tua família, todo mundo se queixa, se vitimiza, tu vai aprender esse comportamento. Então, vamos ver o que vai acontecer. 6. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então, o que eles foram fazer? Murmurar? Não, eles foram orar. Moisés e Arão foram buscar a face de Deus, a presença de Deus. E a glória do Senhor apareceu para eles, apareceu para Moisés e para Arão. Então, diante de um desafio, de um problema, de uma dificuldade, de uma revolta, qualquer coisa que sai do controle, do planejado, vai orar. A oração é a nossa saída, é a nossa válvula de escape. Vai orar. Eu não posso fisicamente sair, mas na minha mente eu posso orar. Ou eu posso, balbuciar, murmurar, sussurrar.
Murmurar, não. Tu não pode. Eu queria dizer, quando fala bem baixinho, balbuciar, sussurrar. Não consegue falar, Senhor Jesus, pedir ajuda, orar. Não. Fala assim, entendeu? No teu pensamento. Se tu puder, vai para um banheiro, quase tudo que é lugar tem um banheiro. Corre para o banheiro e ora. Entenda isso. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo. O povo estava murmurando, se queixando, perturbando, discutindo. É só tu pegar a caneta e sublinhar tudo o que eles fizeram. E aí o que acontece? Se tu ficar ali, tu vai ser contaminado. Tu vai ser influenciado. Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro. E se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Então eles foram orar. Eles foram pedir ajuda para quem efetivamente poderia ajudá-los. Quem é que ia poder dar água no deserto? Quem é que ia poder fazer isso? Deus. Então eles foram pedir ajuda para Deus. E a glória do Senhor lhes apareceu. Quer dizer, Deus respondeu, Deus correspondeu, Deus compareceu, né? Deus apareceu. 7. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então tu tá vendo aqui que da parte de Deus tá tranquilo. Ó, pega o teu bordão, ajunte o povo e fala com a rocha. Fala para a rocha. E ela vai dar água. Lembra que no outro capítulo a gente viu sobre a água? E eu ponderei com vocês que Jesus é a água? Pois bem, fala para a rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Então, fala com a rocha. E uma coisa que é importante, ó, diante do povo. Então, era um testemunho. Era importante que o povo entendesse que quem era o guia ali era Deus. Que quem ia dar água era Deus. Que quem tinha que ser glorificado, santificado, adorado, engrandecido era Deus. Tu tá entendendo? 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Então, primeira parte, Moisés fez. Pegue o seu bordão, lá no 8, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. No 9, então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Vocês viram que muitas vezes a gente tem essa expressão, como o Senhor havia ordenado, como o Senhor havia dito. Então, Moisés fazia, como a gente diz, ipsis literis, certinho, palavra por palavra, como tinha que ser, seguia os passos, obedecia fielmente, tá? 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Aí, vocês que já são inscritos do canal sabem o que eu vou dizer. Me caiu os buchados do bolso. Aí deu. Perdeu tudo agora aqui. Desandou tudo aqui. Moisés chamou o povo de rebeldes e disse: será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Tu consegue entender? Ele xingou o povo. Deus lá não disse para xingar, para repreender, disse o que era para fazer. Disse que era para reunir e dizer e falar com a rocha. Era isso que era para fazer. Moisés chama o povo de rebeldes, né? Porque eles estavam com sede, porque eles estavam reclamando, aquela história de sempre.
e diz que nós teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês. Ele trouxe para si e para Arão o poder, a capacidade de fazer a rocha dar água. Já está errado aqui. Tu consegue entender? 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Então, era para falar com a rocha. E Moisés feriu a rocha 2 vezes. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus. Aí tu vai dizer assim, tá, mas outras vezes Moisés feria a rocha, batia na rocha, mas Deus mandava. A questão é obediência. Se Deus mandar falar, tu fala. Se Deus mandar ferir, tu fere. Se Deus mandar repreender o povo, tu repreende. Se Deus não mandar, tu não repreende. Moisés fazia tudo que Deus mandava, mas aqui ele não fez. Aqui ele fez o que a experiência, a vontade, a falta de paciência. O justo vai viver pela fé. E o que é a fé? É obedecer estritamente as palavras de Deus. O que a gente está fazendo aqui lendo a Bíblia? O que a gente faz quando a gente abre a Bíblia? A gente coloca as nossas opiniões? O que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente gostaria? Não. A gente tem fé que o que está escrito aqui é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. É o que Deus quer que a gente faça. Então, neste episódio, Moisés colocou a carreira fora, como a gente diz aqui. Ele perdeu tudo, porque ele feriu a rocha 2 vezes. E sim, Jesus morreu uma vez. Morreu na cruz. Ressuscitou. E isso foi suficiente. Uma única vez. Uma vez por todas. Então aqui também tem essa figura de ferir 2 vezes a rocha. Como se uma vez não fosse suficiente. Como se a obra de Cristo não fosse consumada, completa, perfeita. Também tem essa conotação. 12. Mas, porém, contudo, todavia, o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Esse mas é uma conjunção adversativa. E eu sempre falo isso. Quando aparece esse mas, quer dizer que o que vem é contraditório, é adverso, é diferente, é o oposto do que foi feito. Então Deus está dizendo, ó, não era isso que era para fazer. Vocês não creram em mim, vocês não viveram pela fé, vocês não exercitaram, não demonstraram, não apresentaram a fé para o povo. Porque eu disse para vocês falar com a rocha e ia sair água. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Bom, a gente já, como eu falei, já temos vídeos no canal sobre este mesmo capítulo, sobre estes versículos, sobre essa história. Um complementa o outro. Já vimos sobre Meribá. São estas as águas de Meribá. A palavra Meribá significa o quê? Reclamação, murmuração, disputa, queixa, rixa, contenda, discórdia, confusão, briga, discussão. Pensa num tumulto, num agito, numa coisa horrorosa. Esse era o contexto dessas águas. O povo, eu entendo que o povo atormentou, perturbou, desestabilizou Moisés, né? E ele não agiu pela fé. Ele agiu de uma forma humana. Ele agiu de uma forma natural, da experiência.
Ele não usou a sabedoria divina, a orientação divina, o que Deus tinha dito, porque ele não creu. Ele não creu. Ele não viveu, ele não agiu pela fé, pelo que ele crê, pelo que ele cria, pela obediência. Não. E ele não honrou a Deus, não santificou a Deus, não falou. Pode ver a frase dele. Agora escutem, rebeldes, será que teremos que fazer com que saia água desta rocha para vocês? O que ele teria que ter dito? O Senhor, Deus, o grande eu sou, que tirou vocês do Egito, ele vai dar água para vocês. Ele não santificou a Deus, ele não louvou, ele não adorou, ele sabe? Ele agiu de uma forma experiente. Quantas vezes esse povo reclamou? Quantas vezes esse povo estava com sede? Quantas vezes esse povo estava com fome? Quantas vezes esse povo se levantou contra Moisés e Arão? Então aquilo ali para ele já estava virando rotina. E isso é uma lição para nós. Quando tu perde de vista o espiritual, o sobrenatural, a maravilha que é a presença de Deus, a glória de Deus. Quando tu acha isso normal, corriqueiro, comum, banal, quando tu já sabe o que vai acontecer. Mais uma leitura bíblica. Mais uma oração, mais um culto. Isso eu já sei, isso eu já vi. Quando tu te torna profissional da fé, é como se Moisés já estava calejado, experiente, experimentado nessa história do povo reclamar e a água brotar da rocha. Então Deus está dizendo, vocês não creram em mim. Vocês não me santificaram, vocês não me adoraram, não me honraram. Vocês não discerniram a minha presença, o meu poder. E por causa disso, vocês agiram igual a eles. Então vocês não vão entrar na terra que eu dei. Por isso que eu comecei falando que a murmuração contamina, que se tu convive com pessoas assim, quando tu vê, tu tá igual. Por isso que a gente tem que se afastar para não aprender os maus costumes. Me diga com quem andas, te direi quem és, né? As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Eles se contaminaram pelas águas de Meribá, por toda essa discórdia, essa contenda, essa reclamação, essa murmuração, essa queixa, essa rixa, essa disputa, essa discussão, essa confusão toda. Moisés e Arão estavam também cansados, né? 14. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Aí olha o que vai acontecer na sequência. Quando a coisa está errada, vai dando errado, errado, errado. Para dizer-lhe, assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Então assim eu já tenho que parar aqui um pouquinho. Edom era Esaú, né? A gente estudou que o nome de Edom e de Esaú eram sinônimos, porque era ruivo e vermelho. Então, o país Edom eram os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. E aqui a gente também está vendo Moisés agindo. Não está dizendo, Senhor, nos garanta a passagem por Edom, ou devemos passar por Edom. Não tem nada espiritual, tem algo assim muito estratégico, muito prático. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe, assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Então, ele evoca o parentesco, né? E onde é que está a vontade de Deus aqui? A direção de Deus? Consultou o Senhor? Deus queria que tu passasse por Edom? Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais? Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou o seu anjo, mandou o anjo, na minha tá com letra maiúscula, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país.
Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Então, ele estava usando de uma estratégia humana, pedindo licença, pedindo autorização, pedindo permissão para passar pelo país. Deixe-nos passar por Edom, porque eles estavam em Cádiz. Então eles iriam seguir, vamos dizer, uma rota em linha reta, vamos dizer assim. E isso é política de boa vizinhança. Tu vai passar por um lugar, tu pede permissão, né? Tu pede licença. 18. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa, a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país e por isso Israel se desviou dali. Então o que acontece? Foi pedido e foi negado. Aí eles reconsideraram, tentaram pedir de outro jeito, falar de outra forma, melhorar a proposta. E eles disseram: vocês não podem passar. E ainda, para intimidar e impedir, ele veio ao encontro deles com muita gente com mão forte. Do ponto de vista de Edom, a gente fica pensando, né? Esaú e Jacó. Mas a gente sabe que eles fizeram as pazes, né? Mas cada um no seu quadrado. Lembra quando a gente estudou isso? Os irmãos, né? E que Deus tinha abençoado Edom, tinha abençoado Esaú, que ele também seria grande. E aí o que acontece aqui? Exatamente isso. Eles são um povo, eles são um país e eles têm as suas regras, as suas leis, a sua autoridade. E ele diz: não vai passar. E a gente tem povo, ó, com mão forte. E aí a gente entende que se fosse da vontade de Deus, eles passariam. Mas a gente não vê nada de Moisés pedindo, consultando. Não. Ele usou da sua, de novo, experiência de algo humano. E receberam não. E a gente tem que ponderar pelo lado de Edom. Pensa 2 milhões, 3 milhões, a gente tem aquele número absurdo de gente passando. Tu acha que não ia estragar? Ah, tu acha que eles não iam beber água? Do jeito que esse povo era maravilhoso? Tu acha que eles não iam pegar nenhuma uva? Tu acha que eles não iam acabar com o campo? Ah, ia ser uma confusão, um desastre, né? Ia ser muito difícil, a não ser que Deus agisse para que o país, né, que o povo de Edom mudasse de opinião. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê algo extremamente humano e natural. Sem oração, sem pedir, ninguém consultou, não teve nada aqui. Isso é uma lição para nós. Quando a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, ou usando de persuasão, ou usando de palavras bonitas, ou de cartas de apresentação, ou de mensageiros. Sabe aquilo que Paulo diz: eu não usei linguagem humana, nada disso. Sabe, tu tem que ir no Espírito Santo, tu tem que ir com a direção, com a permissão de Deus, que era sempre o que Moisés fazia, consultava, pedia, e aqui a gente não vai ver nada disso. E qual foi a resposta? Não vão passar. 22. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Essa palavra Or é monte. Então é o monte, ou montanha, ou monte alto, tá? O Senhor disse a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Então, aqui eu tenho que parar um pouquinho. Quando ocorreu
o episódio do bezerro de ouro. Até hoje eu já li, sei que muitas pessoas falam, né, de Arão. Só que Deus não requereu de Arão isso. Na situação de Miriam e Arão, Arão não teve lepra. Onde que está a culpa, vamos dizer assim, o erro de Arão? Aqui aparece. Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Desculpa. Então, Moisés chamou o povo, Arão, eles chamaram o povo de rebeldes, mas eles também foram rebeldes, porque eles não seguiram a instrução. Então, aqui está dizendo por que Arão não vai entrar. Aqui está deixando bem claro. Moisés e Arão pecaram, erraram, falharam na questão das águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Então, aqui era assim, o fim da linha para Arão, a despedida para Arão, a morte de Arão, do sumo sacerdote. E como a promessa, o chamado, o sacerdócio, a aliança, o pacto era Arão e seus filhos, quem sucede Arão é Eleazar. Então as roupas, as vestes sacerdotais já vão passar automaticamente, imediatamente para Eleazar. E da mesma forma, a unção que estava sobre Arão vai para Eleazar. E lembra que eu falei para vocês, né, quando Nadab e Abiú morreram, e eu falei que Eleazar e Tamar, que a gente ia ouvir muitas coisas boas desses outros dois filhos de Arão? Pois bem, aqui ó, o sucessor de Arão é Eleazar. E o que quer dizer Eleazar? Deus ajudou, Deus socorreu, Deus auxiliou. Ou Deus é ajuda, Deus é socorro, Deus é auxílio. E Arão? Arão, elevado, iluminado, foi escolhido pelo próprio Deus, né? E o sumo sacerdote Arão aponta para o Senhor Jesus. 27. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Então Arão morreu e o povo chorou por 30 dias.